verdade. Boa noite. Caso você queira participar desse programa, mande o WhatsApp no 4197554030 ou pelo Facebook na página Liberdade de Expressão. Lembrando que esse programa é dirigido por Cláudio Campos e a multimídia e som comandada por Rafael Ledrix e apresentado por essa pessoa que vos fala, Rafael Guazelli. Boa noite, Marcelo Pucci. Boa noite, Tudo bem? Rafael. Prazer recebê-lo aqui nesse programa. Prazer é todo meu. Vamos começar sobre você falando da onde que você veio, qual a sua história. Muito bem. Então, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, até pelo nome do programa, Liberdade de Expressão. Porque a gente realmente precisa ter liberdade para falar e expor tudo aquilo que a gente pensa. Eu sou Marcelo Pucci, eu nasci em Campo Largo no ano de 1959, numa tarde fria do mês de julho. Eu sou filho de Newton, que Deus já levou e que continua morando no meu coração, e de Roseli Pucci. Eu sou pai de Cristiano, um advogado, o Newton Neto, que é estudante de administração, e o João Pedro, que estuda no Bom Jesus da Aldeia. Eu sou casado com a Daniela, sou um homem amante e temente a Deus, tenho Deus como meu Senhor, Jesus como meu Senhor e Salvador, trabalho com uma fundação política da Alemanha há muitos anos com a formação de jovens, mas acima de tudo eu sou um homem apaixonado por Campo Largo e creio sinceramente que as coisas podem acontecer no Brasil a partir dos municípios. Não dá para esperar mais nada de Brasília, nós temos que esperar das cidades, e eu espero que Campo Largo colabore muito com o Brasil, mostrando que é possível ter uma nova semente, uma semente do Brasil mais justo. Essa obra aqui que você tem do outro lado da rua, Instituto Friedrich Naumann, Cidade e Cidadão, da sua autoria. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela, que tem a ver com cidade, né? É verdade. Deixa eu falar um pouquinho. Já faz algum tempo que eu escrevi esse livro, e são as minhas experiências, e eu falo muito sobre Campo Largo nesse livro. Eu falo sobre uma cidade livre, sobre as pessoas que fazem uma cidade livre. Eu fiz a pedido dessa fundação que eu trabalho, a Friedrich Naumann, e através desse livro aqui, eu pude chegar a muitos lugares e a muitos locais, mostrando um pouco da minha cidade, da minha vida, dos meus amigos e das pessoas que me ajudaram a fazer este livro. Ajudaram no sentido de contar as suas histórias, contar a sua vida, para que a gente possa ter como exemplo e caminhar sempre para uma vida melhor. Você fala aqui de como o cidadão pode fazer política, como ele pode participar e como ele pode mudar o futuro do município. Foi isso que motivou você a participar da política, a ser vereador? Seu pai foi prefeito e você foi candidato na última eleição e provavelmente será nessa eleição. Não, é muito engraçado. Eu vou te dizer o seguinte: o livro é uma consequência disso, mas não foi isso que me inspirou. Eu lembro que todo mundo tem imagens da sua infância, lembranças da sua infância. E eu tenho uma lembrança do meu pai, muito jovem. Ele foi prefeito com 20 e poucos anos de Campo Largo. Ele fez 3 administrações revolucionárias lá. Você lembra os anos? Se lembro, sim. A primeira eleição foi de 1963 a 68 e ele ganhou a eleição por 3 votos. Depois ele voltou a ser prefeito de 76 a 82 e aí ele já ganhou com mais de 50% dos votos. E depois ele voltou a ser prefeito de 96 a 2000. Olha, eu posso voltar depois nessa história aqui, mas deixa eu até ter uma lembrança assim. Sim. O primeiro mandato do meu pai, Campo Largo não tinha energia elétrica, ele criou a Cocel e levou a luz elétrica. Nós estamos aqui em Campo Magro, chegou em Bateias. Ele acabou construindo as primeiras casas populares do Brasil, casas populares velhas, casas populares novas. Ele construiu o prédio da prefeitura municipal, só nesse primeiro mandato. Ele construiu todos os estádios de futebol da cidade. Ele era presidente do Fanático, depois construiu do Internacional. Até hoje o estádio da Ferraria tem seu nome. Foi uma administração assim, adiante do seu tempo. Nessa época ele construiu o prédio da antiga prefeitura municipal. Ele desapropriou uma série de terrenos que hoje temos: a Escola Kennedy, a rodoviária, a sede da Cocel, os sindicatos,
todos ali. Foi uma revolução. E Campo Largo, nessa época, doutor Rafael, foi considerado um dos 10 maiores municípios do Brasil que mais cresciam. Aí ele voltou, meu pai voltou a ser prefeito de 76 a 82. E nessa época ele construiu a Vila Olímpica. Nessa época ele fez o Conjunto Águas Claras, a Escola de Djalma Marinho, Escola Consolidada do Três Córregos, do São Silvestre, instituiu o transporte escolar no Brasil. Outra administração assim, fantástica. E aí foi a terceira e a mais difícil dele, que foi a de 96 ao ano 2000. Ali ele asfaltou todas as entradas de loteamentos, asfalto bom que tem até hoje. Nessa administração diversificou o poderio econômico de Campo Largo, que antes era só baseado na indústria cerâmica e depois passou a ser do polo metal mecânico. Nessa administração outras escolas surgiram, creches surgiram, enfim, Campo Largo entrou numa outra dimensão de desenvolvimento. Era outro tempo, ficou para a memória. Mas quem não tem memória também não pode falar de futuro. E esse meu pai, que tanto fez pela cidade de Campo Largo, que já faleceu, eu era pequenininho e ele me levava lá no alto da escarpa de São Luís do Purunã. E me fazia, tinha 2 ou 3 anos, ele me fazia enxergar a cidade do alto. E eu olhava aquele mar verde ali para baixo e ficava olhando como era bonito e pequenininha a minha cidade, que crescia tanto. Até hoje eu volto lá no Mirante do Cristo Redentor de São Luís do Purunã. E quando eu olho para Campo Largo, eu lembro meu pai dizendo: filho, olhe lá para baixo. Não veja a sua cidade, veja também o seu povo. E saiba que tudo que nós somos na vida, nós devemos a essa gente que mora em Campo Largo e que tudo faz para ser nossos amigos. Portanto, eu sou um homem muito feliz. Eu tenho 3 irmãs, mas eu tenho muitos irmãos e irmãs por parte de cidade. Esta imagem do meu pai foi que me levou a amar tanto Campo Largo e escrever este livro, e escrever um outro livro que eu também tenho, mas que fala sobre coalizões da América Latina, e eu escrevi junto com os mais diversos cientistas políticos do Brasil. E esse livro aqui, pelo que estava dando uma lista, você escreveu ele em 21 dias? Eu fui lá para São Luís do Purunã, fiquei lá e escrevi. Eu sempre tive muita facilidade para escrever. Aliás, eu tive 2 jornais em Campo Largo. Um jornal, junto com o Oswaldo Zotto, nós compramos a primeira máquina para compor e imprimir um jornal em Campo Largo. Eu nunca esqueci, aprendi muito com o Oswaldo Zotto. Depois eu fui sócio com o Jean Torres e tivemos um outro jornal chamado Nosso Jornal. Escrever é uma paixão que eu tenho na vida, gosto muito de escrever. E quando a gente faz um livro, é quase como se fosse um filho da gente. Veja quantos anos faz que eu escrevi esse livro e hoje ainda nós estamos falando dele. Você falou, você faz parte de uma fundação política, então não posso deixar de te perguntar o que você acha hoje, o que você pensa do atual momento que o país está vivendo, dessa situação de impeachment, Lava Jato. Você até, a gente estava conversando pessoalmente, você mencionou até o impeachment que teve no Paraguai. Na sua opinião em geral, se é golpe ou não é golpe? Não, eu estou dizendo, não há um brasileiro decente que não olhe para o Brasil que nós estamos vivendo hoje e não fique muito triste com o que está acontecendo. E isso é uma consequência, não é um fato isolado. Aonde a gente olha para o Brasil, aonde a gente mexe no Brasil, parece que tem confusão. Isso começa quando numa eleição o sujeito disputa uma eleição num partido e noutra eleição ele vai para outro partido. Não há coerência, não há linha partidária, tudo se faz para ganhar uma eleição. Você joga o nome das pessoas na lata do lixo por causa de uma eleição. A corrupção é uma coisa tão triste, né? E eu fico imaginando, volta e meia dizem assim: nós temos que mudar a lei. Eu tenho um ditado comigo que diz o seguinte: para o homem bom, a lei não precisa, e para o homem ruim, as leis não adiantam. Então nós estamos vivendo, na verdade, numa escala de valores. Eu estou muito triste com o Brasil de hoje, e tenho certeza que não é através de Brasília que nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar esse país através das nossas cidades, com novos valores, com uma nova maneira de ver a vida. Quando nós conversávamos pessoalmente, e eu só vou retomar aqui aquilo que a gente havia conversado, eu mostrei que no outro livro que eu escrevi, que a gente falava de coalizões na América Latina.
e que tudo que acontece na América Latina, ela é uma sequência em todos os países. Por exemplo, o impeachment que nós tivemos agora aqui, da presidenta Dilma, ele aconteceu há 2 ou 3 anos no Paraguai com o presidente Lugo, que era o bispo e que também foi tirado pelo parlamento. E isso ocorre nos países democráticos quando o presidente da República já não fala mais a linguagem do seu povo e comete atos que permitem um afastamento. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, na sua opinião, essa alegação de golpe, principalmente do lado da atual presidente, porque ela não foi impeachmentada ainda está sofrendo o processo, é mais uma alegação retórica do que propriamente jurídica. Doutor Rafael, quem sou eu para falar se é golpe ou não é golpe? Quem tem que falar são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, todos os que se manifestaram, disseram que não é golpe. Que o impeachment está previsto na Constituição e que a Constituição precisa ser respeitada. Até estava falando com vários colegas e falaram, não, mas o impeachment é político. Eu falei, mas é político. Está previsto na Constituição que é político. Claro, é o julgamento político do impeachment. O julgamento, não há dúvida nenhuma que ele carece de fundamentos jurídicos, mas é uma decisão política. Né? Agora, que está previsto na Constituição, está. Tanto é que há poucos anos, outro presidente da República sofreu impeachment, Fernando Collor de Mello. Agora, presidente Dilma. Então, é bom os governantes tomarem e prestarem atenção nisso. O que eu não concordo, e aí sim vem o detalhe, o presidente Jânio Quadros, quando renunciou, ele disse que ele renunciava porque ele não queria ser refém de um Congresso. Todo mundo está dizendo que nós temos um Congresso Nacional que faz o presidente da República ser refém. Então, para isso, nós temos que mudar o sistema. Mudando o sistema, tem que mudar a Constituição. Aí a gente não precisa falar em golpe. Agora, entendo também que o PT precisa de uma narrativa por tudo que aconteceu. Eles não podem ficar nessa pauta de todos os dias um preso, tesoureiro preso, secretário preso, empreiteiros presos, todo mundo delatando, todo mundo falando que tem uma quadrilha. Evidentemente, acharam uma narrativa que eles precisam falar para a população, dizendo que é golpe. Eu não sei se a população estava muito satisfeita com esse governo, não. E, na sua opinião, fora a questão da cidade, você falou aqui que o caminho é as cidades melhorarem e automaticamente Brasília vai acabar se enquadrando no ritmo das cidades. Mas você acha que a entrada do Temer, o que ela pode melhorar para o país, ou você acha que não adianta muita coisa? Eu vejo o presidente Temer, um presidente interino, que ele está tendo mais possibilidade de conversar com a população. Mas o sistema que atingiu o PT também atinge muitos partidos, inclusive o partido do presidente da República. E para não dizer que tem um partido opositor, né? Todos os partidos hoje estão, o que nós temos que mudar é esse sistema. Não é a figura de A, B ou C que vai salvar. E quando eu falo dos municípios, eu falo que os municípios podem mostrar a Brasília que os valores ainda existem. Os municípios podem mostrar ao Brasil que existe uma maneira de você gerir a coisa pública que dá certo. Mas, normalmente, eu não tenho visto isso nos municípios. Eu vejo, por exemplo, o desperdício na minha cidade de Campo Largo. Hoje, o município está gastando mais de 55% com o funcionalismo público. Mas até aí tudo bem, não haveria problema nenhum. O problema é que a cada dia falta médico, a cada dia falta profissional para as creches. Tem creche parando na minha cidade por falta de profissional. E isso não é um problema de Brasília, isso é um problema de gestão no próprio município. É preciso mostrar ao Brasil que existe uma maneira de gerir os municípios que você busque a eficiência aliado com a moralidade administrativa. Você falou em 55% de... Ou mais. Qual que é a sua opinião? Hoje, vamos pegar um exemplo. Quantos cargos tem, quantas secretarias tem hoje em Campo Largo? Olha, eu não acho exagerado o número de cargos comissionados lá. Nós não temos mais do que 200 e poucos cargos comissionados. Mas, em compensação, nós temos 18 secretarias. E secretarias que uma estão em cima da outra, eu nem sei o nome de tantas secretarias,
Mas lá nós temos Secretaria Antidrogas, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, vai uma indo em cima da outra e você não sabe as funções de cada uma delas. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não consigo entender isso. E lá na minha cidade, viu, doutor Rafael, nós temos ainda uma companhia de energia elétrica. E a companhia de energia elétrica tem 5 diretores. E a companhia vai muito mal. E você não sabe o que os diretores fazem. Então é claro, é evidente que você tem que mudar isso tudo. É evidente que você tem que tocar uma companhia com menos diretores para que a conta de luz seja mais barata. E essa eficiência, essa moralidade administrativa passa por eficiência de gestão. E na sua visão, qual seria a quantidade adequada de secretarias? Eu tenho um detalhe. Bom, vou responder uma coisa e depois, se você me permitir, eu quero contar uma outra coisa. Fica à vontade. Eu acho que uma quantidade adequada de secretarias não passa de 10. E nós estamos querendo chegar a 8 secretarias. E depois trabalharmos com projetos. E esses projetos seriam interligados com as secretarias. Ora, cobriríamos a cidade inteira e no final teríamos uma matriz cobrando metas. Aquele que cumprir a meta fica. Quem não cumprir a meta está automaticamente exonerado. Chega do tempo de enrolar no serviço público. É eficiente, vai continuar numa possível administração nossa. Se não é eficiente, vai dar um lugar para outro. Mas nesta situação toda, eu tenho procurado muita gente nova. Até meu filho um dia me disse, sabe, doutor Rafael, Papa, a sociedade mudou e a política não. Procure novos personagens, não esses políticos que só querem confusão, que só querem ficar jogando o nome dos outros na lata do lixo e não interessa, se tem poder eles estão a favor, se está fora do poder eles já estão com outro, não interessa quem é o prefeito, estão sempre apoiando. Procure pessoas que realmente têm um ideal, que saibam para onde vão. E eu acabei descobrindo e tenho convivido com pessoas extraordinárias. Vou dar um exemplo aqui. 2 pessoas que são responsáveis pelo meu programa de governo, são 2 jovens. Um deles trabalha aqui em Campo Magro, na prefeitura, é gerente aqui, mas ele também é professor de gestão na universidade. E ele também é controlador da Tintas Virgínia, trabalho que ele faz à noite, com muita dedicação. Esse jovem que está me ajudando no programa de governo tem 27 anos e ele é neto do senhor José Mendes, que era professor de escola isolada lá no São Silvestre. O menino estudou, foi para frente e quando você procura uma oportunidade, você consegue novos personagens. O outro se chama, esse é o William Firmino da Silva e o outro é o Bruno Franco Wagner, que também foi estudando, filho de funcionários públicos, passou num concurso na Secretaria do Planejamento do Estado do Paraná e hoje desenvolve um belo trabalho na Secretaria de Planejamento. Como ele, são dezenas de pessoas dispostas a colaborar. Não querem um cargo público, querem ajudar a sua cidade. Vou pegar esse gancho, você está dizendo que a sua possível administração vai ser pautada na questão do resultado e competência. E como que você, muitas pessoas perguntam, como que você explica e vai adequar a quantidade de partidos que vão compor a sua base aliada? Porque muitas pessoas enxergam, bom, se veio vários partidos é sinal que tem grande promessa de cargos, né? E até estava conversando no sábado com um pré-candidato aqui do Campo Magro, ele vai vir com vários partidos e ele está falando, não, eles estão vindo porque estão acreditando na minha causa, não prometi secretaria, não prometi cargo aqui, cargo ali. Como que você vai conduzir isso daí? Graças a Deus, eu hoje quero falar olhando nos olhos de cada um. Eu tenho o maior apoio político que algum candidato em Campo Largo já teve. Fechamos o apoio de 15 partidos políticos. Não barganhamos um cargo, não falamos sobre nenhuma secretaria, mas falamos sobre governar juntos para recuperar uma cidade. E governar juntos, é claro que ocuparemos os cargos públicos também, mas com um detalhe, essa recuperação ela também depende muito do trabalho voluntário. Aqui eu vou dar um exemplo. Minha mãe
Eu vou dar um exemplo na carne. Minha mãe, ela foi a primeira dama da minha cidade durante 3 vezes. Trabalhou a vida inteira por Campo Largo. E o seu trabalho sempre foi voluntário. E esse trabalho não é só dos que vão para a prefeitura. Eu costumo dizer que não tenho mais o prefeito do eu sozinho. A cidade que tem o prefeito do eu sozinho, daquele que tudo fala, daquele que tudo diz, daquele que tudo dá, não acontece nada. A cidade é das forças vivas. E quem for para a prefeitura junto comigo tem que fazer com que os padres, pastores, clubes de serviço, atletas, as pessoas que fazem as forças vivas da cidade tenham uma movimentação para que você possa fazer uma cidade mais feliz. A minha menor preocupação hoje é com a ocupação dos cargos públicos. A minha preocupação hoje é que cada campolarguense seja um pouco prefeito junto comigo, para que cada um faça a sua parte e que nós possamos fazer uma cidade muito melhor. Então eu não estou falando de 200 pessoas para ir para a prefeitura, não. Eu estou falando em movimentar 119 mil pessoas para que cada um faça a sua parte e que a gente dê o exemplo para o Brasil. A Analise, professora, e também o Rodrigo Basso estão falando aqui que vários adversários políticos insistem que você não mora em Campo Largo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho que dizer que isso é coisa dos adversários políticos, né? Eu nunca deixei de morar em Campo Largo um dia da minha vida. E nunca deixei de morar a mais de 500 metros da casa onde eu nasci, que era a casa dos meus avós, na rua Marechal Deodoro. Dali eu fui morar na rua Benedito Soares Pinto. Depois disso eu morei na rua Marechal Deodoro e hoje eu moro há mais de 10 anos no edifício Ilha do Mel, no apartamento 604, onde você esteve lá com a sua equipe no sábado e foi recebido por mim e pelo meu cachorro, pelo Chino. Aquela imagem. Então, mas isso eu tive que conviver durante muitos anos por força dos adversários políticos. Mas essa é uma coisa que já passou e todo mundo sabe que é uma das mentiras deslavadas. Aliás, se eu tiver que conviver com as mentiras dos meus adversários, eu estou muito feliz. Porque, afinal de contas, se não morasse na minha cidade, também não seria crime nenhum. Mas lá eu moro, lá eu nasci, e se Deus quiser, ainda quero ter a graça de um dia morrer em Campo Largo. Tem mais uma aqui. Rodrigo Alcântara fez a seguinte pergunta. Marcelo, Campo Largo há muitos anos parou no tempo. Não tivemos obras novas, a cidade parou. Você pretende ser um prefeito visionário como seu pai? Olha que coisa interessante. Ontem me disseram que eu era um sonhador. E à noite eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte: quem não sonha é melhor ir na funerária da esquina e comprar um caixão, porque tudo terminou. O sonho é o sopro da vida, é a esperança da vida. E agora é Rodrigo, né? O Rodrigo me fala, seu pai era um visionário. Como eu gosto desse termo, visionário. Visionário é aquele que sonha e sabe transformar. A minha vida tem sido assim. Eu sonho sim, mas eu sei transformar sonhos em realidade. Aprendi isso com meu pai. Fui presidente da Câmara Municipal e em 2 anos nós construímos um prédio que está lá até hoje, para orgulho de todos os campolarguenses. Na época também os adversários diziam que aquilo era para a mordomia dos vereadores. 2 dos vereadores que me ajudaram a construir, Ivan Norberto e Tereza da Latinha, já morreram. E hoje só tem 2 lá. E os 2 que estão lá, muitas vezes estão lá também por mordomia. Mas não é culpa do povo, é culpa dos vereadores que não querem mudar. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas nós vamos fazer um intervalo rápido de 2 minutos. Na sequência estaremos de volta.